Muito bem, começando mais um papo reto aqui pelo site Agora Vale. Hoje, 28 de agosto de 2018, e nós aqui no Pindamonhangaba recebemos o Rafael Goff, né? Rafael foi o vereador mais votado aqui na Pindamonhangaba pelo PSDB em 2018, mas hoje ele vem aí como candidato a deputado federal. Rafael, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, eu que agradeço pela oportunidade, bom dia a todos os amigos da Agora Vale e todos aqueles que estão nos acompanhando pela internet. Rafael, gostaria de ressaltar aqui que o Papo Reto foi desenvolvido aqui no site Agora Vale justamente para que nós possamos receber aqui personalidades que se destacam, né, que tenham um destaque positivo na sociedade da região. Tá? Vamos começar então com o perfil, senhor Rafael. Líder do PSDB, da União dos Estudantes Estadual, também participa da União dos Estudantes Federal. Fala um pouquinho do seu trabalho aí. Eu comecei no movimento estudantil desde a minha época de escola, com os grêmios. Depois, quando eu entrei na faculdade, fiz Direito na Unisal, em Lorena. Aliás, eu tenho muito orgulho disso. Entrei no Centro Acadêmico do Direito, me tornei presidente no ano seguinte. Depois eu fui presidente do Diretório Central dos Estudantes, então eu envolvia todos os alunos da faculdade. Tive a felicidade de criar a Atlética, que cuida de esportes e eventos também, de toda a faculdade. Aí depois eu fui eleito tesoureiro-geral da União Estadual dos Estudantes, fazendo um trabalho com os nossos estudantes em todo o estado de São Paulo. E depois eu fui eleito na executiva da UNE, da União Nacional dos Estudantes, onde eu tive a felicidade de participar de um dos projetos mais importantes que eu tive até hoje. Fiz parte do grupo que criou o ProUni, o ProUni, em que milhões de brasileiros fazem faculdade particular de graça. Milhões fizeram e fazem a faculdade. Então o ProUni fez parte do grupo de criação. Outro vínculo ao movimento estudantil e principalmente à educação é com o programa Escola da Família, um programa que o governador Geraldo Alckmin criou, um programa criado no governo do estado no final de 2003. Então no início de 2004 foi quando eu entrei no programa e eu fui um dos primeiros coordenadores do programa aqui da nossa diretoria de ensino. Na época eram 42 escolas, 36 em Pinda, 3 em Tremembé, 1 em Santo Antônio, 1 em São Bento e 1 em Campos do Jordão. Eu fiz muitos amigos, aliás, eu tenho amigos até hoje dentro da Escola da Família, um programa no qual eu sou fã e que eu defendo muito que volte a ser ampliado, porque infelizmente diminuiu o tamanho da Escola da Família e a gente queria que ampliasse. Escola da Família, a Escola do Estado abre final de semana para a comunidade, um professor toma conta dela e aí alguns universitários são escolhidos para desenvolver projetos dentro da escola e esses universitários, o Estado paga a faculdade para eles. Então, olha só, o governo do estado paga a faculdade para o universitário que tem uma contrapartida trabalhando no final de semana na escola com projetos sociais para a comunidade. Então, isso é muito importante. Então, ProUni e Escola da Família fazem parte da minha história, que a gente ajudou a construir e ajudou a desenvolver todos esses programas. Muito bem, Rafael. Você dobra em Pindamonhangaba com o Ramalho, é correto? Exato, eu tenho uma relação muito forte com o deputado Ramalho da Construção. É uma pessoa que eu admiro muito, uma pessoa que eu tenho muito respeito e que faz muito pela nossa cidade e pela nossa região. Aproveitando, então, gostaria que você falasse de alguns recursos enviados aqui para Pindamonhangaba. Sim, o Ramalho, para você ter ideia, é o deputado estadual que mais enviou recursos para Pinda. Só nos últimos 4 anos foram 4 milhões de reais do Ramalho. Isso sem falar em toda a região. No Vale do Paraíba, das 39 cidades, nós conseguimos recursos para 30 cidades. Olha que número importante, hein? De 39 cidades, 30 foram contempladas com recursos. Por exemplo, só de ambulância a gente conseguiu para Pinda, para Aparecida, para Lorena e para Cruzeiro. Isso de ambulância. Se a gente for falar, e na área da saúde, a gente tem recursos, quando conseguimos 50 mil reais para um carro para transporte de paciente em Queluz, 75 mil para um carro maior em Lavrinhas. Nós tivemos 100 mil reais para um raio-x na Santa Casa de Cruzeiro, 250 mil reais para a Santa Casa de Pinda, para compra de equipamentos na UTI, mais um gabinete dentário, aquela cadeira completa de dentista. Para Pinda nós mandamos 4 gabinetes dentários. Então isso só na área da saúde. A gente pode falar aqui de várias áreas, mas isso o que significa? Isso é um comprometimento com as cidades da nossa região. Pinda foi onde a gente conseguiu a maior parte do recurso, mas em toda a região. Tremembé, nossa vizinha, 75 mil para poder fazer a reforma do posto de saúde do Maracaibo. A gente consegue falar de muitas cidades aqui da nossa região. Redenção da Serra, 100 mil reais. Lá tem 3 dentistas,
A cidade tem os dentistas para trabalhar e não tinha equipamento para trabalhar, estava faltando material. Mandamos 50 mil para os dentistas, 50 mil para a fisioterapia. Caçapava 150 mil reais para odontologia e para fisioterapia. Então isso é um trabalho realizado. Então quando a gente fala de querer sair candidato a deputado, é importante que a gente tenha também serviço mostrado, a gente tem que mostrar. E o deputado Ramalho, que muita gente me pergunta, fala, nossa, por que o Ramalho? Eu falo porque o Ramalho é quem eu acredito, o Ramalho é um deputado presente, é um deputado que mesmo não morando aqui, é como se fosse um morador daqui e está sempre com a gente e ajudando, mais do que estar presente, eu acho que é ajudar de verdade, e é isso que o deputado Ramalho da Construção vem fazendo pelo nosso Vale do Paraíba e principalmente para a nossa Pindamonhangaba. Muito bem, vale lembrar aqui que o internauta que quiser participar aqui com a gente, estamos ao vivaço pelo Facebook do Agora Vale, então é só elaborar sua pergunta e enviar que a equipe do Rafael está presente também, aproveita e responde, beleza? Rafael, já tem pergunta do internauta aqui também, ó. Essa candidatura para deputado federal é para valer ou isso também inclui um projeto para prefeito em 2020? Não, isso é para a gente poder ganhar a eleição. Estou sendo candidato, isso é muito importante, que às vezes as pessoas confundem. Porque infelizmente existe um histórico aqui na cidade de pessoas querendo ser candidato a deputado pura e simplesmente para aparecer, para ter um nome na mídia, para tentar ser prefeito na outra. Não tem chance nenhuma de ser candidato a deputado. E infelizmente existem pessoas hoje aqui na nossa cidade que estão fazendo isso. Tem candidato, olha que loucura, hein? Tem candidato que está recebendo dinheiro e falando na rua que é candidato para tirar voto do meu. Olha a loucura. Então a gente fala assim, é preciso que a população acorde para as pessoas que estão fazendo um trabalho sério e que realmente querem ser eleitas. Não pessoas que estão aí querendo lançar o nome. Não pessoa que fala, eu preciso ficar um pouco mais conhecido. Ou eu estou sendo candidato para tirar voto do GOF. O povo não quer mais isso. O povo quer pessoas sérias, que trabalhem pensando no melhor da cidade, no melhor da região. Na última eleição, há 4 anos atrás, eu fui candidato a deputado federal. Sem recurso, sem mandato. Eu perguntava assim, nossa, o que esse garoto quer ser candidato? Eu falava assim, olha, eu tenho minha fé sempre em primeiro lugar, tenho minha família, tenho meus amigos, tenho meu trabalho e tenho muita vontade. Fui candidato, fiz quase 21 mil votos. E aí fiquei na 6ª suplência, de repente eu fiquei como primeiro suplente. E não assumi o mandato por 650 votos. 650 votos foi o que faltou para eu ter me tornado deputado federal o ano passado. Então a campanha de agora, é importante que a população saiba, foi fruto de todos esses anos de muito trabalho para ganhar a eleição, para ser eleito deputado federal. O único deputado federal da história de Pinda chama-se Geraldo Alckmin. E eu quero ser eleito deputado federal porque nossa cidade precisa, a nossa região precisa de pessoas que olhem com carinho, que ajudem muito mais. Um deputado federal faz leis para o Brasil inteiro, ajuda todo um país, mas os recursos a gente destina para o nosso estado. E aí, como deputado federal, eu tenho no mínimo 13 milhões de reais por ano para encaminhar para onde eu quero. E aí a gente vai encaminhar, claro, para onde a gente vive, para o lugar que a gente tem relação, para onde a gente tem um trabalho efetuado. Essa é a diferença, é isso que é importante. Então que a população saiba que o nosso trabalho está sendo muito dedicado. É para ser eleito deputado federal, é isso que a gente acredita e se Deus quiser vai acontecer. Aproveitando esse gancho, o Geraldo Alckmin era deputado, foi eleito deputado federal num colégio eleitoral que tinha 60 mil eleitores. Hoje nós temos justamente o dobro disso e não conseguimos fazer. Exato, tinha uma união da região. Quando o Geraldo foi eleito, ele tinha feito uma dobrada com o João Bastos de Cruzeiro. Geraldo, deputado, uniu a região. É isso que a gente precisa, ter essa união no nosso Vale do Paraíba. Agora que nós somos uma região metropolitana, que agora a intenção é que as cidades sejam cada vez mais unidas nessa junção. Não tem mais fronteira. Pina, Taubaté, Jacareí, Bananal, Queluz, todos fazem parte de uma região só. E é isso que a gente precisa, focar no nosso litoral, na nossa Serra da Mantiqueira, em todo o nosso Vale do Paraíba. São 39 cidades e a gente tem que trabalhar por elas. É essa união que precisa ser feita. Então, a gente já teve esse exemplo na época do Geraldo, com um colégio eleitoral muito menor. Então, agora é a hora de Pindamonhangaba e a região ter um novo deputado federal. Principalmente nesse momento em que a população está cansada. A gente não aguenta mais ver notícia ruim, ver na internet. Na hora que eu abro o site do Agora Vale, é que ainda bem que o Agora Vale tem várias notícias boas. Mas, infelizmente, a gente abre a notícia, vai ver lá tragédia, corrupção, um monte de bandido, a gente sendo preso, e você fala, poxa vida, né? Como é que eu vou acreditar num país melhor? Como é que eu posso imaginar, eu ter esperança de que a gente vai poder melhorar?
Mas a gente não pode jamais perder essa esperança. A gente precisa realmente acreditar, porque em toda profissão, em todo lugar, tem gente boa e tem gente ruim. A gente não pode deixar essas pessoas ruins sobressaírem. O que a gente tem, um grande desafio hoje é mostrar para as pessoas o quanto é importante o voto dela. O quanto é importante o seu voto. Isso é muito importante. Geralmente a gente faz essa linha de raciocínio. Eu estou cansado, tudo bandido, corrupto, eu não quero mais saber, não vou votar mais. É o primeiro pensamento. Isso é o que o político corrupto, que o bandido quer, que você não vote. Porque se você não votar, ele tem lá aquelas pessoas que ele paga, que ficam lá no grupinho deles, e ele é eleito com menos votos. Olha só a loucura. Então, se você está indignado, está bravo, está revoltado com o que está acontecendo aí hoje, você tem que votar. Se você não votar, vai continuar a mesma coisa, e esses bandidos vão continuar no poder. Ou, às vezes, aquele que está preso, como Eduardo Cunha, está preso, não pode ser candidato. O que ele fez? Está lançando a filha dele candidata. Não dá para a gente aceitar mais isso, não dá mais. Então a gente precisa renovar sim, e renovar com propriedade, com aqueles que saibam o que vão fazer lá em Brasília. Acho que essa é a grande diferença. E se a gente tem alguém aqui dedicado para a região, para a cidade, a gente precisa desse voto de confiança. E o nosso histórico, a gente vem mostrando tudo isso. E sempre assim, em primeiro lugar, com Deus em primeiro lugar, mas com muito amor. Eu amo o que eu faço, por isso que eu consigo me dedicar tanto e fazer tantas coisas e poder ajudar a transformar a vida das pessoas. Certo, Rafael. Dentro dos próximos dias nós teremos aí o início da campanha eleitoral, o horário eleitoral gratuito por rádio e televisão. Vamos falar então agora no cenário político brasileiro. O candidato Geraldo Alckmin, que é quem você apoia para presidente da República, você acha que ele vai para o segundo turno? Eu acredito realmente, a gente acredita que ele vai vencer a eleição. Geraldo Alckmin é o candidato mais preparado para o nosso país. Não adianta discursos demagogos de pessoas que saem querendo iludir a população. Olha só, o candidato Ciro dizendo que vai limpar o nome do pessoal do SPC. Mentira! Mentira deslavada. Então não dá para alguns candidatos aí prometerem as coisas achando que o povo vai acreditar. As coisas estão mudando e a verdade vai aparecer. Muita gente me questiona isso, sobre a questão do Geraldo. Aí eu uso algumas coisas que eu acho que são muito importantes. Um exemplo, o ano passado, todos os estados do Brasil fecharam no vermelho. Fecharam com dívidas e mais dívidas. O único estado do país que fechou no azul foi São Paulo. Aí pergunta, mas São Paulo é o estado mais rico, o que mais arrecada? Sim, é o que mais arrecada, mas é o que mais gasta. E é o estado que mais perdeu a arrecadação. Proporcionalmente, o estado de São Paulo foi o que mais perdeu dinheiro. E aí, como é que conseguiu fechar no azul? Sabe, a primeira atitude? Cortar da própria carne. Reduziu em 10% os cargos comissionados. Reduziu. Obrigou cada secretário de Estado a reduzir em 20% o custeio. Ou seja, reduz água, luz, telefone, material de escritório, se vira, mas reduz em 20%. E segurou um pouco dos investimentos. Com isso, o Estado fechou no azul e conseguiu dar aumento ainda para o servidor. Olha só, hein? Fechou a conta no positivo, paga o salário em dia e ainda conseguiu dar um aumento. Sendo que todos os outros estados atrasaram o pagamento, muitos estados nem conseguiram pagar, até hoje conseguiram pagar. O Rio de Janeiro fez esse mês agora e conseguiu pagar o 13º do servidor. Então isso sim é uma falta de respeito. E o Brasil, com toda essa crise que a gente está vivendo, a gente precisa sim de um gestor, de alguém que saiba colocar o país no eixo, que dê credibilidade para o nosso país, principalmente até com o mercado externo. Eu acho que a gente precisa resgatar essa credibilidade. E não existe nenhum nome melhor do que o do Geraldo Alckmin. E tem outro ponto ainda, São Paulo, não sei se meus números estão atualizados, mas São Paulo costuma mandar para a União anualmente 500 bilhões de reais e recebe o repasse da União em torno de 28 bilhões a 30 bilhões. É uma diferença muito grande entre que vai e que volta, né? Essa é uma das primeiras medidas que tem que ser adotada pelo novo presidente e como deputado federal defendo, é a reforma tributária. A gente precisa mudar, primeiro, essa carga de impostos que existe no Brasil, ela é absurda, não dá mais para a gente pagar tanto imposto. Então tem que ter uma diminuição da carga tributária e uma melhor redistribuição. E como que a gente pode fazer isso? Repassando mais recursos para o município. Eu sou municipalista, eu defendo os municípios, é onde a gente vive. Não dá mais para as cidades ficarem lá implorando dinheiro para Brasília.
Poxa, a maior parte dos recursos vem daqui, vem do município. Como é que uma União, o governo federal fica com dinheiro e aí repassa uma parte para o Estado e a cidade fica com cada vez menos recurso? Então, na reforma tributária, sim, precisa dessa redistribuição e a valorização, o fortalecimento das cidades. A gente precisa que as nossas cidades tenham esse repasse. São Paulo é um exemplo disso. Não só o estado de São Paulo, quanto a cidade de São Paulo. É muito dinheiro repassado ao governo federal e quase nada recebido de volta. Um tema bastante debatido, Rafael, você que é advogado pode até falar isso com bastante propriedade, é a questão da maioridade penal. O que você pensa sobre isso? Então, esse é um debate que eu acredito até que precisava ser precisava ser ampliado esse debate com a comunidade. Porque você começa a ouvir os dois lados, quem defende a maioridade, quem defende a redução da maioridade, porque o projeto hoje, o grande debate é vamos reduzir de 18 para 16 anos. Então com 16 anos tem que ser preso. Aí você fala, mas o que a gente está fazendo para evitar que isso aconteça? O maior problema de todos é que está sendo discutido o que vai fazer depois e não o que vai fazer antes. A gente tem que questionar por que esses jovens de 16 anos estão cometendo esses crimes? Por que essa garotada de 12, 13, 14? Porque não é só 16. Está diminuindo cada vez mais o número de jovens que estão indo para o crime. Ah, tá bom, então a gente sabe que menor de 18 anos, se ele cometer um crime, geralmente ele vai ser solto. Em poucos casos ele vai para uma fundação casa. Tá. Agora vamos reduzir para 16. E aí, com 15, 14, 13, 12, aí eles vão começar a utilizar cada vez mais cedo. Então, a gente precisa investir na educação, a gente precisa qualificação, a gente precisa fazer projetos que desenvolvam esses jovens para que não entrem no mundo do crime. Eu uso muito um exemplo agora, eu vou fazer uma comparação, que não é a questão dos jovens do crime, mas é a questão da defesa das mulheres. A gente completou 12 anos da Lei Maria da Penha. Né? Então fala assim, nossa, quanto evoluiu? Poxa, então o feminicídio virou um crime agora, virou um crime específico, matar as mulheres, ok? Ah, está evoluindo uma série de ações, tudo bem. Mas o quanto está sendo efetiva a Maria da Penha hoje para defender as mulheres? Qual é a proteção que elas têm hoje? Aí fazem um projeto, em comemoração aos 12 anos da Maria da Penha, em que se a mulher denunciar o homem, olha como é sério isso, ela denunciou o cara por agressão. Tá? Ele foi enquadrado na Lei Maria da Penha, ele não pode chegar a tantos metros da mulher, não pode tomar uma série de atitudes. O projeto de lei que fizeram é que se ele matar essa mulher, vai aumentar a pena dele em 50%. Gente, vamos raciocinar comigo. O projeto de lei é dizendo que se ele matar a mulher que denunciou ele na Lei Maria da Penha, vai aumentar em 50% o crime dele. Você acha que esse cara está preocupado com a pena dele, se vai aumentar 50% ou não? Ele vai querer matar de qualquer jeito. Então, de novo, é o Estado pensando no que vai acontecer depois. A gente precisa pensar no antes, prevenção. O quanto o Estado consegue proteger essa mulher que é vítima de violência. É isso que a gente precisa focar, é na prevenção. Então tanto no jovem que está cometendo um crime desde cedo, quanto no caso dessa mulher que não tem proteção nenhuma do Estado e que aí fica lá vivendo, tendo que viver escondido. É isso que a gente precisa, sempre atuar na prevenção. E não tem nada melhor do que investimento na educação. Um tema que uma coisa vai puxando a outra, né? A gente tem hoje no país, esses dados são muito importantes. O Estado brasileiro, na média, gasta R$ 2.400 por mês com preso. Então, uma pessoa na prisão. E o Estado, R$ 2.400 por mês. E o mesmo Estado gasta R$ 2.200 com um jovem na escola, com um estudante. Desculpa, não é 2.200 por mês, é 2.200 por ano. Olha só, 2.400 com um preso na prisão por mês. R$ 2.200 com um jovem na escola por ano. No ano, o Estado gasta 13 vezes mais com um preso na prisão do que com um jovem na escola. Não tem alguma coisa errada nisso, não? A gente precisa alterar isso daí. E o que pode ser feito? Hoje tem um projeto no Senado tratando desse tema, com relação ao custo do preso na prisão. E esse projeto foi aprovado na Comissão de Justiça do Senado e ele vai para a Câmara Federal ano que vem. Então eu espero ser eleito deputado para poder votar esse projeto também. Porque além de criar projetos, a gente também tem que se posicionar e votar a favor de projetos bons. Esse eu acho um projeto bom. O que diz o projeto? Que o preso ele vai ter que passar a custear o valor que ele vai gerar na prisão. Então é R$ 2.400 por mês, ele vai ter que depositar esse dinheiro na conta do Estado, porque é o custo que ele tem dentro do presídio. Ah, não tem dinheiro? Ele vai ter que trabalhar na prisão para poder se manter lá dentro.
Justo. Quantos milhões de reais você não economiza para o Estado poder investir na educação, poder investir na saúde? Eu sou muito a favor disso. Aí algumas pessoas me questionaram, falaram, tá, mas como é que ele vai trabalhar na prisão se não é toda prisão que dá condições disso? Aí é um outro ponto importante, porque você obriga o Estado para que ele invista nos presídios, para que possa ter condições de trabalho. Porque quando surgiu os presídios, é uma forma de pena para o criminoso, mas a intenção é que ele possa se preparar para ressocializar, para ele voltar a viver normal. Infelizmente não, hoje o cara é preso e a maioria, infelizmente, se aprofunda no mundo do crime, entra nas facções criminosas. Então quando o cara é preso hoje, a maioria acaba quando sai da prisão, vai para reincidência. Não dá, porque tem muita gente boa, a gente tem que pensar de novo, tem muita gente boa e gente ruim, as pessoas merecem uma segunda chance, mas elas precisam de oportunidade. Então você consegue fazer com que ela aprenda uma profissão lá dentro, consiga ocupar a cabeça, consiga se desenvolver, e aí o Estado também ter esse dinheiro para investir na educação e na saúde. Muito bem. Rafael, até por conta do seu ativismo, você já deve ter uma agenda de proposituras pronta caso seja eleito deputado federal, e a gente torce por isso. Você gostaria de ser marcado por qual projeto, por exemplo, qual grande conquista como deputado federal, principalmente para a região do Vale do Paraíba? Eu acho que a gente tem vários projetos em várias áreas. Eu acredito que a gente tem que... Ninguém é especialista de tudo, ninguém sabe tudo, mas a gente procura aprender um pouquinho de cada e se aprofundar em algumas áreas. Existem alguns temas, quando você visita as cidades do Vale, tem algumas reivindicações que são comuns. Por exemplo, quando a gente fala do Vale Histórico, a maior reivindicação hoje é o Hospital Regional. Hoje a gente tem o Hospital Regional de Taubaté, foi inaugurado em São José, que está maravilhoso. O de Caraguá, que está na fase final, que vai ser o maior hospital regional do estado, hospital de primeiro mundo, maravilhoso, que vai ser inaugurado em Caraguá. E aí, com isso, já vai desafogar bastante a nossa região. Mas o hospital regional ali para o Vale Histórico, isso seria maravilhoso, que é a reivindicação de toda a região, ali, quando a gente fala dessas cidades envolvidas. Isso é um ponto forte. Mas isso não é um projeto de lei. Isso é uma aquisição para a região. É importante a gente ter essa diferenciação. Existem projetos que a gente vai fazer. Como deputado federal, eu não faço um projeto de lei para um lugar específico. O deputado federal faz um projeto de lei para o Brasil. Não adianta eu querer mentir aqui e dizer, olha, eu vou fazer um projeto de lei assim, assim, assim para tais cidades. O deputado federal não pode fazer um projeto para uma cidade. É que dependendo do tipo de projeto, a gente consegue beneficiar uma determinada região. Aí é diferente. Agora a gente pode ajudar a trazer conquistas. Eu vou te dar um exemplo. Olha só, deputado estadual tem 5 milhões de reais por ano em emendas. Deputado federal tem 13 milhões de reais em emendas. Aí eu falo para vocês, como vereador em Pinda, eu consegui 10 milhões de reais para a cidade. Então, como que eu consegui isso? Recursos do deputado Ramalho, 4 milhões? Sim, mas recursos com o governador Geraldo Alckmin, com o senador Aloysio Nunes, com o senador Serra, são recursos que a gente vai atrás. E é isso que tem que fazer. Então, se como vereador eu conseguir trazer 10 milhões para a cidade, fora os tantos outros milhões para a nossa região, imagina sendo eleito deputado federal, o poder de articulação, o quanto que a gente pode conseguir trazer. Muita gente briga, eu falo assim, eu prefiro ser chato de chegar nos lugares e cobrar, e a pessoa olhar para mim e falar, nossa, lá vem o GOF de novo cobrar a gente, e ser chato e resolver, do que ser um cara legal, bonzinho, que todo mundo vai dar oi para mim e eu não vou fazer nada. Então, quando a população fala para mim, eu vou cobrar, eu falo, cobra mesmo, a gente precisa cobrar muito, porque eu também tenho que cobrar lá, eu também tenho que atormentar a vida deles, porque a gente quer o melhor. E aí, de novo, eu amo o que eu faço, eu me dedico para isso, eu me preparo para isso. Eu tenho muito que aprender ainda. E, aliás, eu tenho muitas pessoas comigo que eu peço conselhos, que me ajudam, porque, pô, a gente tem que... A experiência da idade, não existe nada melhor. Então, a gente precisa unir essa juventude com a experiência. Conversar com as pessoas que entendem o assunto, para que a gente possa formatar nossas ideias. Eu faço o seguinte, quando eu assumi o mandato de vereador, a primeira atitude que eu tive foi abrir mão do carro oficial e foi abrir mão do celular. O telefone do gabinete a gente não usa, a gente só recebe ligação do povo. Por quê? Porque a gente usa tudo no nosso bolso, eu, meu assessor, eu tenho isso como uma premissa. Primeira atitude, então abrir mão do carro oficial, abrir mão do celular, vamos economizar, a gente precisa dar exemplo. Então se hoje eu defendo o fim dos privilégios, tem que acabar com um monte de mordomia que existe hoje, nada melhor do que eu também já ter dado exemplo, como vereador. Eu só recebo o meu salário, eu tenho um salário bom, mas é o meu salário, eu não recebo um centavo de diária, não tenho um centavo de reembolso, não tenho nada de nada.
Mas eu vou toda semana para São Paulo, eu vou direto para Brasília, eu vou aonde tiver que ir em busca de recursos, em busca de projetos, em busca de investimentos. Outro dia eu fui para Recife, ter uma reunião com o secretário de Inovação sobre um projeto que eles criaram, maravilhoso, sendo premiado pela ONU, e o secretário me levou para conhecer o projeto, para a gente poder trazer aqui para a nossa região. Então não é só estudar no papel, a gente precisa ver na prática. E aí a gente está cansado de teoria, a gente quer ver as coisas na prática. Então, aonde tiver que eu vou, para poder aprender mais e poder trazer isso daqui para onde a gente vive. Eu acho que essa é a grande diferença, a gente correr atrás e ir em busca de investimentos, em busca de recursos, em busca da melhoria para as nossas cidades. Muito bem, acho que foi um papo reto, né? Bastante esclarecedor, né, Rafael? E fica aqui os minutos finais aí para você passar uma mensagem para os internautas, para os seus amigos, para que todos saibam, né, que você é candidato a deputado da Federal para valer. Exatamente. Olha, eu acho que é legal, eu acho que é importante a gente renovar, a gente precisa realmente mudar o Congresso do jeito que está. Não dá para ficar desse jeito, mas a gente precisa pensar e refletir, pesquisar quem são os candidatos, analisar, ver o que já fez. Está surgindo um monte de candidato aí também, que está fazendo um monte de vídeo, que é tudo lindo e maravilhoso, mas quando você vai ver o que ele já fez, você vê que não é nada. É uma pura teoria, algo que ele defende. Então a gente precisa entender o que foi feito. Qual a sua história, a sua jornada. Eu tenho muito orgulho da minha história. Tenho muita coisa para construir ainda, tenho, graças a Deus quiser, tenho muita coisa para fazer, mas eu comecei lá desde cedo. Comecei a trabalhar com 11 anos como office boy, lá na loja da minha mãe. Minha mãe foi minha primeira chefe, é a Mara Goff, lá da Bala de Goma. Meu pai é o Robinson, que é engenheiro. E aí eu comecei a trabalhar. Então eu comecei como office boy, fui vendedor, depois eu fui caixa, depois eu fui gerente da loja. Isso até os meus 17 anos. Entrei na faculdade, aí eu fui fazer estágio no Ministério Público, fiz estágio na Procuradoria da Fazenda, fui aprendendo, aperfeiçoando, conhecendo as áreas. Aí tive essa minha história que a gente falou agora do movimento estudantil, fiz parte do grupo que criou o ProUni, trabalhei no programa Escola da Família, no qual eu sou apaixonado, trabalhei na administração do fórum, eu fui aprendendo em cada lugarzinho que a gente foi. Da Escola da Família, aí eu me tornei advogado, primeira coisa que eu fiz, especialização em Direito Eleitoral, fui me aprofundar mais na política, e fui trabalhar com um deputado federal, eu trabalhei com um deputado federal, muito sério, e aprendi ainda mais. Depois disso, fiz uma pós-graduação em Direito Imobiliário. Por que se trata? Se trata do sonho da família. Né? Qual que é o sonho da família? Toda família tem o sonho de ter uma casa própria, e esse foi o foco principal. Então aí eu me tornei assessor secretário de habitação do estado de São Paulo, ajudando a construir milhares de casas em todo o estado, principalmente na nossa região. Depois eu me tornei advogado da CDHU, das 39 cidades do Vale. Só que eu era o advogado do bem, eu era a última esperança da pessoa para não perder a casa. Foi o trabalho mais gratificante que eu tive na minha vida, de poder chegar em casa e falar, nossa, quantas famílias eu ajudei a salvar hoje. Não tem dinheiro nenhum que pague isso. E você se envolve com a família, não tem jeito. Então a gente ajudou a salvar muitas famílias. Depois disso, eu me tornei diretor de habitação da prefeitura. Começamos o maior conjunto habitacional da história da cidade. 1.536 apartamentos do Bem Viver. Ali para mim é como meu filho. A gente fez com todo carinho, porque não era só fazer um apartamento. Tinha que construir uma creche, um posto de saúde, uma escola, centro comunitário, quadra, parquinho, um bairro novo completo, ponto de ônibus na porta, com toda a estrutura, com toda a dignidade que a população merece. E com essa minha pós-graduação também, eu me foquei muito no segundo sonho. O primeiro sonho é da casa própria, o segundo é ter escritura, ter documentação. A pessoa quer ter o documento. E aí existe um programa do governo do estado chamado Cidade Legal. É um programa que serve para regularizar bairros irregulares. E aí eu comecei a me aprofundar cada vez mais nisso. E de direto para São Paulo, o pessoal da Cidade Legal já não aguentava mais o golfe, de tanto que a gente vinha cobrando e querendo ajudar. E hoje em Pinda, graças a Deus, a gente tem 14 bairros incluídos no programa Cidade Legal. Então você que mora no Jardim Princesa, que mora no Queiroz, no Carina Ramos, no Feital, que é o maior bairro incluído no Cidade Legal, bairro das Campinas, Campininhas, Lago Azul, Goiabal, São Rico, Xangri-Lá. Não, no Cidade Legal, o Xangri-Lá não está. Destacado Mandu Bom Sucesso, destacado Cruz Grande, Cruz Pequena e o Ribeirão Grande. Todos esses bairros estão incluídos no Cidade Legal. Não é de um dia para o outro. Tem toda a parte de documentação, a parte burocrática, mas são todos evoluindo bastante.
E logo, logo, quando finalizarem, aí vem a melhor parte. Na hora que fizer todo o estudo de regularização do bairro inteiro, vem a escritura. E a escritura, o próprio Estado é quem paga para a pessoa. Ela não vai ter que nem gastar com a taxa no cartório. Ela vai ter o documento dela, dizendo, olha, isso aqui é meu, é minha casa, é o meu terreno. E é isso que o Estado faz. Então é tão bom a gente poder trabalhar com o sonho da família. O meu mandato é pautado na família. Na família, é o sonho da família da casa própria, da escritura, mas é na creche para criança, é a creche escola que a gente trouxe para a cidade, é qualificação e oportunidade para o jovem no primeiro emprego, é geração de emprego e renda, e com os idosos. Com os idosos aqui em Pinda, eu fiz um projeto de lei que dá gratuidade para os idosos na Zona Azul. Em Pinda, quem tem a partir de 60 anos de idade não paga a Zona Azul. É um respeito para os nossos idosos. É um carinho para os nossos idosos que já lutaram tanto a vida inteira, já ajudaram tanto e que merecem ser retribuídos. Então é um trabalho desde a criança até o idoso, passando por todas as gerações. Então a gente tem um trabalho pautado na família e pautado na geração de emprego e renda. Porque a gente precisa disso. Então se a pessoa tem a casa própria e ela tem o emprego dela, ela consegue resolver todo o entorno. Ela consegue viver muito melhor. E eu faço um trabalho todos os dias pensando nisso. Pensando na nossa família, pensando no que a gente pode ajudar a melhorar a sociedade. É isso que a gente tem que fazer. E primeiro eu tenho que dar exemplo. Então, só para a gente finalizar, assumi o mandato de vereador, abri mão dos privilégios que eu teria, fiz 41 projetos de lei, foi um recorde da história da cidade, tive 750 requerimentos aprovados, que isso significa que nunca o vereador cobrou tanto o prefeito. E a gente cobra mesmo. Eu cobro porque eu fui eleito para defender a população. Independente se votou em mim ou não. Eu sou eleito pela cidade, para defender o povo. Eu sendo eleito deputado federal, vai ser para defender o nosso país e defender principalmente a nossa região. E é para isso que eu quero ser eleito. Porque a política, o verdadeiro significado da política é a arte de servir as pessoas. E eu sempre vivi uma política do bem, uma política boa, no qual eu tenho orgulho. Então eu quero continuar com essa política, com isso que eu sempre vivenciei, de ajudar a transformar a vida das pessoas, de ter um sorriso no rosto. E aí isso me lembra o meu sonho, quando perguntaram para mim quando eu tinha 15 anos de idade. Perguntaram, o que você quer ser quando crescer? E ao invés de eu responder jogador de futebol, bombeiro, professor, advogado, policial, médico, eu respondi presidente do Brasil. Aí minha mãe do meu lado me pergunta, Rafa, mas presidente do Brasil, por quê? Ah, mãe, porque se eu for presidente eu posso ver o sorriso no rosto das pessoas. Claro que com a inocência, não vai ser um estalo que eu vou conseguir fazer todo mundo sorrir, mas o sonho está lá. E a gente vem trabalhar degrau por degrau, tijolo por tijolo, com muito trabalho, para a gente ir em busca dos nossos sonhos. Eu acho que é isso que é o recado. A gente tem que sonhar e a gente tem que ir em busca deles. E nada melhor do que a gente mesmo ir atrás dos nossos sonhos. Então eu estou indo atrás desse sonho e eu faço algo que eu amo e que eu me dedico e que eu tenho muito orgulho disso. Então peço para vocês que dêem uma analisada com carinho, pensem no nome Rafael Goff. Tem lá o meu Facebook, tem o meu Instagram, meu site, pode ver nossas propostas, minha história e ver o quanto a gente se dedica para isso. E eu quero só agradecer também as pessoas que estão ao meu redor, minha equipe, porque se não tivesse essas pessoas juntos comigo, eu não conseguiria chegar onde eu cheguei. A pessoa pode ser muito boa, mas se não tiver uma equipe e pessoas de confiança, as coisas não vão acontecer. Então eu peço para você que gosta da gente ou que se decidir votar, que venha fazer parte dessa família, venha fazer parte da gente, ajude divulgando o que a gente está fazendo, porque se não tiver a ajuda de vocês, a gente não consegue chegar lá. Então entenda uma coisa, Rafael Goff 4555 é uma candidatura verdadeira, é uma candidatura digna, que tem história e a gente sabe onde a gente quer chegar. Então a gente precisa do seu voto, precisa do seu apoio, para que a gente possa sim ser eleito deputado federal e honrar tudo aquilo que a gente vem fazendo desde cedo e que, se Deus quiser, a gente vai poder fazer muito mais. Muito bem, parabéns, Rafael, obrigado por ter aceito o nosso convite e encerramos mais um Papo Reto aqui pela Agora Vale.